árvore. Então gravei isso. Sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Alguém conhece esse sentimento? Um sentimento muito atual, né? Sentimento de morte, de sono. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante e coma. Amém. Amém. Eu queria... Opa. Eu queria destacar aqui algumas características do profeta, né? Se a gente ler aqui no texto, 1 Reis 17, 3 ao 6, Jesus pede para que ele vá até o rei Acabe anunciar que virá uma seca. Naquela época, os israelitas estavam desviados, distantes do Senhor, adorando o rei Baal. O rei Baal era conhecido pelo rei da chuva, o Deus da chuva. Ele era o Deus da chuva, o Deus da chuva. Então aquele povo cria naquele Deus que ia prover a chuva, os trovões. E agora imagina você, como um profeta, chegar numa cidade e dizer: essa chuva não vai vir mais. Imagina como ele foi adorado, esse profeta. Ele foi detestado por todos. Por quê? Porque ele trouxe uma mensagem que ia contra esse Deus que eles adoravam até aquele momento, né? E depois disso, olha só o que aconteceu. Deus manda ele ir para um riacho, viver desse riacho, e os corvos levavam a comida para ele, né? Então pensa, ele viveu sob a direção de Deus, ele seguiu o caminho daquilo que Deus tinha pedido para ele. E aí, então às vezes a gente vem para cá, para a Europa, né, com a direção, convicto, certo de que Deus vai nos usar, Deus vai fazer coisas na nossa vida. Chega numa igreja maravilhosa, com um pastor alegre, feliz, todo mundo nos recebe bem, o Marcos me abraçando, me acolhendo junto com a Luana, sabe, são coisas maravilhosas. Só que quando você pensa que a coisa vai melhorar, não, agora eu estou comendo o melhor de Deus. O riacho secou, ele foi morar com a viúva. Todo mundo vê o texto, né, dele vivendo e acontecendo o milagre do azeite na botija, que não vai faltar azeite na botija. Mas se coloca no lugar do profeta que sai da comida do pai que te serve para viver com a viúva. O contexto da viúva naquela época era um contexto de muita pobreza, historicamente. Não é à toa que a Bíblia fala: cuide das viúvas e dos órfãos. Não é à toa. Naquele contexto, se nos dias atuais é difícil, eu fui criado com uma mãe solteira, era muito difícil. Eu brinco para a Zé, quando eu escuto essa história para minha esposa, eu falo assim: em casa era assim, ou cortava a luz ou cortava a água. Quando eu tinha água, eu não tinha luz. Quando tinha luz, tinha água. Minha mãe foi criada assim, eu fui criado assim. Minha mãe solteira, trabalhando muito para cuidar da gente. E foi isso que o profeta viveu. Ele saiu de lá, vivendo melhor de Deus, provando que Deus tinha dado para ele, a comida que Deus provia para ele, e foi viver o milagre com a viúva. Dia, hora de noite, e o pessoal orando e tentando fazer coisa e nada acontecia. Quando ele pega, ora a Deus, o fogo desce do céu. Quando o fogo desce do céu, ele diz que derrama até águas, eles fazem uma vala, tinha tanta água que até seca a água de tanto fogo que desceu do céu. Para você ver a coragem do profeta, como ele tinha ousadia, como ele tinha coragem. E Deus usa a vida do profeta Elias para anunciar que a chuva vai descer. Então aquele período de seca estava acabando. Que bênção poderosa. E quando ele vê uma pequena nuvem, tem até um louvor que fala isso, né, Marcos? Eu vejo uma pequena nuvem, né?
uma nuvem, eles não acreditam, mas a chuva vem e acaba aquele período de seca. Mas o que a gente tira ainda como lição, né? Continuando nas características do profeta Elias, depois de tudo isso, então Elias, ele deu ouvido, ele ouve a voz de Deus. Elias, ele tem ousadia, mas Elias comete um pequeno deslize. Ele ouve outras vozes que não eram do Senhor. Vamos ler ali comigo o texto de 1 Reis 19, 2 e 3. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses que me castigam com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Olha que coisa. Depois que Elias orou a Deus e o fogo desceu e a chuva veio, ele manda prender os profetas, falsos profetas, e manda matá-los. Jezabel, mulher do rei Acabe, diz que vai matar Elias. E o que Elias faz? Deu ouvido a esta voz. Sabe o que me chama mais atenção nesse texto? Que a primeira coisa que Elias faz depois que ele ouve uma voz errada é ele abandonar o seu servo. A característica de uma pessoa deprimida não é ter contato com ninguém. Eu acabei de falar aqui que a primeira coisa quando eu estava triste e deprimido era não querer mais nada. Eu não queria mais estar no ministério. Eu não queria estar mais envolvido com as coisas de Deus. Então essa é a primeira característica de pessoas que querem andar sozinho. Então, pensa agora comigo, você está muito sozinho? Cuidado, você é um alvo fácil. Isso é instintivo. Veja os rebanhos. Vejam quando você vê o Discovery Channel, né? Quando você vê as manadas, quem que o predador pega? Aquele que está mais sozinho do rebanho, mais sozinho da manada. Se você está sozinho, meu irmão, você é um alvo fácil para o inimigo. Então, eu queria destacar aqui para vocês o que a gente pode aprender com tudo isso que a gente está compartilhando aqui. A gente está compartilhando, bem resumido, a história do profeta Elias. O que a gente percebeu aqui, financeiramente, aqui, ó, contadinho. É uma porta de emprego, então, melhor que você precisa. Vamos orar nesse sentido. Coloca a igreja em oração. Compartilha suas necessidades. Nós estamos em família. Muitas vezes a gente tem medo do que a pessoa vai pensar. O que a pessoa vai pensar se eu falar isso? O que o pastor Ramon vai pensar de mim se eu falar para ele minha necessidade? Irmão, pense o seguinte: a sua casa é um lugar de intimidade. A casa de Deus é um lugar de intimidade. Se você não se simpatiza comigo, se você não, tudo bem, mas procure alguém. Quando eu cheguei aqui, eu falava para a Gisele, eu falava assim: amor, a minha necessidade é ter um amigo. A primeira coisa que eu quero é um amigo. Eu quero um amigo. Para quê? Para eu não andar sozinho. Eu não posso andar sozinho. Eu não posso. Fico feliz. O Marcos Fico feliz de sair com o Marcos, da gente conversar, compartilhar junto, comer junto, estar junto. Isso é amizade. Isso é a aliança que constrói. Então, se você às vezes está sozinho, meu irmão, procure alguém. Se não, pastor Ramon, se não, pastor Derival, procure alguém. Mas não ande só em hipótese nenhuma, porque você não consegue compartilhar nem as suas necessidades e não consegue nem buscar ajuda, não consegue nem entregar aos pés do Senhor para a gente buscar e orar e o milagre acontecer, que é o mais importante. E Deus faz. E meu irmão, Deus faz tanto milagre quando a gente compartilha as nossas necessidades com a igreja. Deus opera maravilhas no nosso meio.
Como que quando a gente testifica isso, quando a gente sela aqui, é selado no céu. Deus opera milagres através de nossas orações. Segunda lição que nós aprendemos com a vida do profeta Elias é: tenha ousadia. Elias foi ousado para operar maravilhas. Jesus também nos garantiu que os que crescem fariam obras maiores. Olha que está escrito em João 14, 12 ao 14: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu tenho ido para meu Pai e farei de vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Para que Ele fará? Para que o nome dele seja glorificado. Esse milagre que a gente busca não é para você só. Esse milagre não é para você só, esse milagre é para mim, é para o meu irmão, é para a igreja. Quando você compartilha uma necessidade que você alcançou o milagre, quando você compartilha aquilo que você estava buscando e Deus opera a maravilha e te entrega, compartilha conosco. Não vem só como pedinte, como mendigo. Me dá, me dá, me dá. Ei, é muito bom quando a gente vê coisas acontecendo, milagres sendo operados e Deus realizando. É muito bom. Isso edifica a nossa fé. Cresce. Fala assim: olha, se Deus deu por mão, pode dar para mim também. Ou então quando não dá, ei Senhor, conforta meu coração, me ajuda a entender, me ajuda o processo. Teve um momento que eu fiquei desempregado e eu falava assim: Senhor, os boletos estão aqui, mais do que eu, o Senhor sabe, mais do que eu. Então assim, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E se o Senhor quer me ensinar alguma coisa, abrevia, porque as contas estão chegando. Então, gente, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe da sua necessidade. Então, às vezes a gente fica só me dá, mas o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Será que eu estou com pouca fé? Será que eu estou confiando muito no meu braço? A Gisele me chamou a atenção essa semana, minha esposa. Eu gosto de expor a minha casa, viu, gente? Não tem problema não. Eu compartilho as coisas que acontecem real em casa. A Gisele às vezes fala: amor, calma. Eu falei: filha, eu só sei pregar o que eu vivo. Eu só sei falar o que eu vivo. Eu não tenho. E eu falei com o pastor aqui na porta da entrada da igreja. Eu falei: pastor, essa semana tive uma semana pesadíssima. E eu sabia por quê. Porque eu estaria aqui ministrando. Só que por um lapso a gente esquece. Está lá na corrida do trabalho, esquece. E está lá trabalhando. E aconteceu tudo essa semana. Tudo que você possa imaginar. Para roubar a minha paz. Para tirar o seu juízo. E eu falava: Satanás, você não vai roubar a minha alegria. E a Gisele chegou e falou: você está pegando muito no seu trabalho. Você não acha que você está tentando resolver as coisas tudo no seu braço, não? Vai dobrar o seu joelho. Tá bom. Eu vou discutir, né? Tá certo. Só abaixei a orelha, né? Fio o rabinho das pernas, fui orar. Mas é real. Às vezes a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Quer lá, vamos buscar trabalho? Vamos. E está batendo de porta em porta. Ei, ore. Vai na porta certa, a oportunidade certa. Deus vai suprir todas as necessidades. E digo mais, vai dar mais do que você precisa. Isso não é um jargão. Isso não é jargão crentez. Isso não é linguajar de crente. Isso está garantido na nossa palavra. Está garantido na palavra de Deus. Esse é o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. É para Ele que você está ouvindo. É o Senhor. É o Senhor. Mas uma coisa que a gente tem que aprender com o profeta Elias: fechem os ouvidos para aquilo que não é de Deus.
Pensa bem, Elias entra em depressão depois de uma palavra ruim entrou no seu coração. Isso aqui, lidando com a minha esposa, compartilhando não as particularidades dos casos, porque tem um sigilo, né? Mas obviamente que a gente aprende, né, um pouco. Eu falo que eu sou um pouquinho psicóloga, porque a gente compartilha tantas coisas, mas a gente já sabe distinguir o que é uma depressão. E o que acontece com o profeta Elias? É isso. Ele vai e quer dormir. Ele fala: Pai, eu quero a morte. Muitas vezes a gente deseja isso. Muitas vezes a gente deseja isso. Nada e ninguém é suficiente. Nada. E é isso que acontece com o profeta. E agora veja só que coisa mais estranha, porque às vezes a gente acha que a gente vira autoimune. Depois das experiências que nós temos em Deus, depois de tanta bagagem, depois de ter caminhado, depois de ter andado junto, depois de ter visto milagre, como aconteceu comigo na célula, vendo coisas acontecendo, sendo líder de casais, vendo casamentos sendo restaurados, você fala assim: está tudo bem, não vai acontecer comigo. E aconteceu com o profeta. Por que você acha que você está imune? Ninguém está imune disso. Às vezes você está aqui, vem para cá, Deus operou um milagre para você vir para cá, Deus abriu a porta, mas de repente lá o seu chefe disse alguma coisa que desceu ruim no seu coração. De repente no ambiente de trabalho é uma pressão terrível e você não está aguentando. Isso desceu no seu coração. Tampe os ouvidos. E tem mais. Muitas vezes a gente fala, Deus busca, Deus usa a vida do pastor Ramon, usa a vida das pessoas que estão aqui, usa a vida do ministro de louvor, usa as músicas. Você está lá na sua casa, você coloca o louvor, só que sabe o que a gente faz? Porque você quer acreditar na sua verdade. Como eu estou compartilhando aqui, é a minha experiência. Eu estou compartilhando aquilo que eu vivi. Eu colocava o louvor e Deus falava comigo e eu falava: não, mas o visto da Espanha era o que eu queria. Oh meu Deus do céu, mas eu sabia que o Senhor tinha preparado algo bem melhor para mim. Chegar aqui numa igreja como essa, conhecer pessoas tão raras como o pastor Ramon e todos os amigos que eu estou fazendo aqui, é um privilégio tão grande, irmão. Chegar aqui num lugar onde a vizinha, todo mundo fala, não, porque Portugal é um lugar muito idólatra e tudo não sei o que, e o frio. Chega no primeiro dia, pastor Ramon, está lá uma caixinha de chocolate e um versículo bíblico da minha vizinha. Eu falei: Senhor, obrigado, Pai, porque eu sofri lá naquele deserto, fiquei lá no pé da árvore dormindo e o Senhor tinha o melhor para mim. Eu tampei os meus ouvidos e eu não quis te ouvir, Pai. E lá está escrito no livro de 2 Timóteo, Paulo dizendo: pois irá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu não queria ouvir o Senhor, nem pensei que era Portugal. Portugal nem era o nosso pensamento, nós nem tínhamos planos para isso. Viemos assim totalmente desprovido de para Portugal. Aí pensamos no estalo, vamos orar nesse sentido? Vamos. E tudo começou a acontecer, as portas começaram a abrir. E aí o que aconteceu? Deus não tinha falado ainda. Aí eu anuncio meu carro para vender. Uma pessoa anuncio na internet, uma pessoa manda um versículo bíblico para mim: você vai ser levado para outro lugar, e lá seja sábios como a cobra, e prudente como as pombas. Falei: ô Senhor, Deus está falando. Aí vamos para a igreja, chega no culto, palavra direcionada, louvor, eu quero viver algo novo. Eu falei: ô Senhor,
Senhor. Eu estou vivendo algo novo. Eu estou vivendo algo novo. Então é o seguinte, meu irmão. Tampe os ouvidos. Tampe os ouvidos. Seja no seu trabalho. Seja onde o diabo está querendo te atingir. Feche os ouvidos para aquilo que não é de Deus. E se alguma palavra entrou ruim, não desceu, está difícil, está aqui, ó, difícil de digerir. Busque o Senhor, peça ajuda, confesse. Ei, aquele cara falou algo para mim, está ruim, está difícil, eu não aceitei. Vamos orar, vamos buscar. Repreende essa palavra, essa seta maligna. E chegando para o fim, nós falamos no começo que é o despertar. Olha só o que acontece. O anjo, quando chega para Elias, eu imagino o anjo aqui, ó. Ô, acorda, meu, tá dormindo? E aí sabe o que você faz? Pega a manta, ó. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Só mais um pouco. Você não quer acordar desse sono? Era isso que o profeta fez. Ele estava lá, querendo dormir, deprimido. O anjo do lado dele, ele falando: anjo, deixa eu dormir mais um pouco. Mas sabe o que é o mais importante desse texto? O que me chama mais a atenção é que o anjo não desistiu. O anjo do Senhor, ele foi lá, acordou Elias, e Elias dormindo, voltou a dormir. Ele olha o pão, olha, tem comida, come, ele come e volta a dormir. Meu irmão, a depressão de Elias era tão profunda que ele olha, ele não troca uma palavra. A Bíblia não garante isso. Ele olha para o anjo de Deus e não troca uma palavra. Ele não fala: ô anjo, obrigado. Obrigado pelo pãozinho fresquinho aqui. Nada. Ele nem agradece. Ele simplesmente come e dorme. Mas sabe o que o anjo fez? Fez mais pão. Fez mais, deu mais água. E foi lá de novo. Ei, olha eu aqui, ó, dormindo, ó. Olha eu dormindo lá no Brasil. Acorda. Acorda. É com você. Acorda. E às vezes, sabe o que eu penso? Muitas vezes a gente está distraído com a internet, distraído com as redes sociais, distraído com um monte de coisa, e o Senhor está ali do seu lado, dizendo: está aqui o pão, está aqui a água, pega, recebe, alimenta. Mas não, a gente fica aqui dormindo no sono, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto. Tá bom eu dormindo. Não é isso que o Senhor quer de você. Amém. Na continuação do texto, depois que Elias acorda, ele se levantou, comeu e bebeu. Olha que coisa mais incrível. Fortalecido, guarda essa palavra, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, ao monte de Deus. E aqui não está no texto, mas logo em seguida ele se encontra com o Senhor. Fortalecido. O Senhor tem o que você precisa para se manter fortalecido. Aleluia. Se você de repente está se sentindo fraco na fé, como eu já estive, não é menosprezo para ninguém, meu irmão. Veja aqui, ó, um profeta de Deus. Essa palavra é para você. Pense o seguinte: o profeta de Deus estava lá vivendo uma vida reta, uma palavra entrou no coração dele e ele ficou enfraquecido. Eu estou diante aqui de grandes profetas, profetisas, mulheres de Deus, homens de Deus, que têm experiências com Deus, que já viveram milagres, curas. Deus já usou você, mas de repente você entrou nesse estado de sono, e é um novo despertar para você nessa noite. É o que o Senhor espera de você.
Jesus nos garantiu isso. Essa é a palavra de Deus, não é a minha. Olha que Jesus nos disse: não nos deixou órfãos, mas eu nos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é esse conselheiro? É o Espírito Santo. Ele está falando com você agora. Ele está falando no seu coração. Só você e Deus. Não preste atenção agora naquilo que os outros possam pensar, naquilo que as pessoas possam pensar. Agora é você e o Espírito Santo. Aleluia. Todas as suas experiências, tudo aquilo que você tem vivido e já viveu. Se você está nesse estágio de sono, o Senhor quer te despertar agora. Essa é a hora de você tomar posse dessa palavra. E você crer no seu coração que o Senhor está te despertando para você anunciar o Evangelho, para você pegar e ter coragem de falar assim. Eu te digo mais: quando você anuncia o Evangelho, algo dentro de você ativa a sua fé. Então quando você fala de Jesus, você fala com o outro e você fala: meu Deus, agora eu preciso olhar para aquele, porque ele está aceitando, ele está com sede. Então, meu irmão, se de repente há uma palavra ruim no seu coração, essa é a hora de você despertar. Amém? Estamos caminhando para o fim. Eu quero orar por você. Fiquem de pé, por favor.